brasileira para as pessoas entenderem. Então, a expectativa é que cresça esse ano cerca de 0,4%, para o ano que vem cerca de 2%. Inflação é um problema que foi resolvido. Esse ano vai ser cerca de 3,5%. Só que assim, às vezes é muito comum as pessoas confundirem, falando, nossa, a inflação, falam que a inflação está caindo, mas por que eu estou vendo o preço das coisas ainda subindo? Quer dizer o quê? A inflação, como ela vai ser 3,5%, não quer dizer que os preços na média vão cair, mas que eles vão subir numa velocidade menor. 3,5% na média. Para o ano que vem também abaixo da meta, que abre aí a possibilidade do Banco Central ser mais agressivo no corte da taxa de juros. Temos uma situação com 14 milhões de desempregados. Já na parte externa, o Brasil precisa de dólares, está dependendo do cenário externo para fechar suas contas? Não, estamos extremamente tranquilos nesse aspecto. Sim. Então, se não fosse a crise política, realmente você já tinha uma retomada, apesar de lenta, já estava sendo construída, só que com a crise política você gera um ruído muito grande, decisões de investimento que seriam feitas foram paralisadas, postergadas, as empresas e pessoas, elas começam a aguardar os desdobramentos. Então, a gente entra num ponto que eu acho que é fundamental e que não está sendo tão discutido no Brasil, que é a política atrapalhando as decisões técnicas, racionais e econômicas. Então, peraí, repete de novo. A política está atrapalhando as decisões econômicas? Isso, por exemplo, uma coisa que ninguém discute. Toda a grana dos impostos, os tributos que pagamos, a maior parte fica centralizada no governo federal. Cerca de 70% disso fica com o governo federal. Certo. Imagina se você desse mais autonomia e poder, por exemplo, para os municípios tomarem suas decisões, a maior parte dos impostos arrecadados ficasse para resolver os problemas locais, você alterasse o sistema político para um distrital, por exemplo, para você poder cobrar a pessoa lá, ela está lá próxima, ela está no seu bairro, não uma situação que você tem um governo federal muito poderoso, focado em uma única pessoa, tomando decisões, você tem um Congresso Nacional distante dos problemas. Olha o tamanho do Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais, com características e problemas específicos. Então, descentralizar esse pacto federativo que foi feito. E o mais importante, né, que é um ponto que eu tenho defendido em relação aos tributos, que as pessoas saibam quanto elas pagam de tributo em cada coisa, que a gente tributa muito produtos e serviços. Eu pego as notas fiscais, até trouxe outro dia, que é a notinha do posto de gasolina. Né, lá do carro da minha mulher. Era 80 e poucos reais, a gente pagou quase 30 reais de imposto. Mas estava escrito na nota, não olha quem quer. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse ano nós vamos arrecadar mais, eu vou chamar de tributos, impostos. A gente vai arrecadar mais impostos ou menos do que o ano passado? A gente vai arrecadar, se a gente for em termos reais, pode arrecadar até menos. Porque assim... Então, peraí. Em termos reais, poderíamos arrecadar. Tem uma lei que foi aprovada dizendo que o governo, no ano que vem, só pode gastar o que gastou esse ano mais a inflação. Isso. E aí? O que vai acontecer? Então, o teto dos gastos, ao longo do tempo, acontece o quê? Vai ter um conflito dentro. Mas assim, o primeiro que é cortado são os investimentos. Peraí. Aí o governo vai ter que arrumar dinheiro, não vai? Porque tem o teto, não vai poder gastar mais do que aquilo. Exatamente. Não é isso, não? Você não acha que vem aí uma carga tributária maior? Vão cobrar mais imposto a gente no ano que vem? Excelente pergunta, Heródoto. Para as pessoas entenderem, imagina que em 1988, quando foi a Constituição atual, a carga tributária brasileira era de cerca de 22% do PIB. De 88 para cá, subiu para 15%. 13 pontos percentuais quase de aumento. Aí eu pergunto, será que as pessoas perceberam uma melhora nos serviços públicos? Não. Será que aumentou o investimento público em infraestrutura? Não. Então, Mas como é que o governo vai pagar suas contas no ano que vem? O governo, provavelmente, que é o que foi ventilado, ele já está... Lembra que a gente, semana passada, em primeira mão, tratamos do CID municipal, que é esse imposto, querem criar um imposto... Então vai aumentar a carga tributária. E o governo federal quer aumentar o CID de combustíveis. Então, assim... Provavelmente uma das saídas seja aumentar a carga tributária. Mas se você for pegar os estudos econômicos, o pior ajuste fiscal que você pode fazer, o pior, o que derruba o PIB, é aquele que você aumenta tributos, você aumenta impostos. O melhor ajuste fiscal, a verdadeira austeridade, é quando você corta gastos. Meu amigo, mas ainda corta gastos e ainda reduz tributos. Por quê? Você está fazendo o quê? O governo está fazendo a lição de casa e poupando a sociedade. Está fazendo ou não? Não. Então, meu amigo, você está dizendo o seguinte, o ano que vem não vão pagar mais imposto, porque tem o teto de gasto. Provavelmente, e quando isso é importante também dizer, quando o governo revisa para baixo a expectativa de crescimento, ele também está falando, olha, vamos arrecadar menos dinheiro. Ou ele vai cortar de algum lugar, ou como você colocou bem, vai ter que aumentar algum tipo de tributo.
O nosso comentarista Richard Rittenband aqui conosco. Richard, agora vamos falar de uma coisa mais melhorzinha. Como é que ficam os rendimentos da caderneta de poupança, o pessoal que tem dinheiro na poupança, ou fundo de garantia, ou, enfim, umas economiazinhas? A tendência agora, independente da crise política, é que a taxa básica de juros vai cair. Então, a atratividade da renda fixa vai ser cada vez menor. Um ponto interessante que você tocou, tem uma regra que foi instituída a partir de 2012, para os depósitos feitos a partir de 2012 na caderneta de poupança. Quando a Selic fica 8,5% ao ano, o rendimento dela muda. Deixa de ser 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, e passa a render 70% do que vai render a taxa Selic, mais a TR. E para dar um exemplo bem simples, vamos supor que a taxa básica de juros chegue a 5% ao ano. Então, quanto renderia a caderneta de poupança? Renderia 3,5%, que é 70% da taxa Selic, mais a TR. Então, o pessoal da renda fixa, então, ele deve aproveitar ainda que o juro ainda está num patamar alto. Isso não vai se sustentar, porque a economia está muito enfraquecida e o Banco Central vai ter que continuar sendo agressivo na redução da taxa básica de juros. E quando chegar nesse patamar aí também de taxa de juros muito baixa, as pessoas vão ter que assumir um pouco mais de risco. Então, de olho também, principalmente, Bolsa de Valores. Mas o que vai puxar a Bolsa de Valores brasileira? A gente vai ver um movimento parecido que a gente viu ano passado, puxado pelas commodities, porque infelizmente, ou felizmente, para alguns, a nossa economia ela é muito direcionada a produtos básicos, a chamados commodities. Então, sempre que isso se valoriza muito no mercado internacional, acaba puxando as ações do Brasil, porque o investidor estrangeiro, às vezes... E outras palavras, você está dizendo que a caderneta de poupança vai render pouquinho e pode até perder da inflação, é isso ou não? Então, agora atualmente ela está com ganho real, acima da inflação, porque a inflação para esse ano está 3,5%, e tem alguns colegas que acham que vai cair até abaixo de 3%, e vai ser a primeira vez que o Banco Central vai escrever uma carta para justificar por que a inflação ficou abaixo do limite inferior da meta. Imagina que situação. E quinta-feira agora, amanhã, a gente tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional para decidir a meta de inflação para 2019. E a expectativa é que seja reduzida de 4,5% para 4,25% ou, quem sabe, até 4%. Tá bom. Richard, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima.